Olá pessoal, meu nome é Wendel e eu sou professor de informática no Instituto Federal de Goiás, campus Lusiânia. E este é o IFG Cast, um podcast sobre informática e tecnologia do IFG. Neste episódio, vamos falar sobre algoritmos de escalonamento em sistemas operacionais. Mas o que é o escalonamento? Quando o computador é multiprogramado, ele tem vários processos que competem pela CPU ao mesmo tempo. Essa situação ocorre quando tem dois ou mais processos no estado pronto. Se só uma CPU se encontra disponível, deve ter alguma escolha na qual o processo será executado. A parte do sistema operacional que faz a escolha é chamado de escalonador, e o algoritmo que ele usa é o algoritmo de escalonamento. Comportamento do processo. Em geral, a CPU executa um processo indefinidamente, e então é feita uma chamada ao sistema para ler o arquivo ou escrever nele. Quando a chamada termina, a CPU computa novamente, e continua assim até que ele requisite ou queira escrever mais dados. Mas quando se deve escalonar? Quando um processo é criado ou quando um processo termina, e também quando o processo faz uma operação de entrada e saída. O que é multiprogramação? É uma técnica usada para maximizar o uso da CPU. Nessa técnica, a memória é dividida em várias partes contendo cada job em cada. Enquanto um job está fazendo uma operação de entrada e saída, a CPU passa a executar outro job que esteja em outra parte da memória, evitando a ociosidade da CPU. Categorias de algoritmos de escalonamento. Existem 3 tipos de categorias de escalonamento, sendo eles os lotes, interativos e em tempo real. Essas categorias servem para cada tipo diferente. Ou seja, cada área tem seus diferentes sistemas operacionais. Lotes possui o objetivo de vazão, que serve para maximizar o número de jobs por hora, o tempo de retorno e minimizar o tempo entre a submissão e o término. Interativos possuem o objetivo de tempo de resposta, responder rapidamente às requisições e satisfazer as expectativas dos usuários. Tempo real possui o objetivo de cumprimento dos prazos, evitando a perda de dados e evitando também a degradação da qualidade em sistemas multimídia. Objetivos do algoritmo de escalonamento. Processos semelhantes devem ter serviços semelhantes. Não podemos dar mais tempo de CPU a um processo e menos tempo para outro. E o escalonamento deve garantir que essa igualdade seja cumprida. Outro objetivo deste algoritmo é manter, quando possível, toda a parte da CPU ocupada. Se a CPU e os demais dispositivos estiverem em execução o tempo todo, mais trabalhos por segundo serão feitos do que se alguns dos componentes estiverem ociosos. Escalonamento garantido. É fazer promessas reais aos usuários e satisfazê-los, baseado na distribuição da CPU em cada processo. O que são threads? São segmentos de execução de processos. Um processo pode ter uma ou várias threads. Antigamente, as threads eram unidades de execução. Atualmente, a partir do ano 2000, elas foram chamadas de sistemas clone. Escalonamento de threads. Cada thread tem uma prioridade de escalonamento associada a si, com números maiores indicando prioridades mais baixas. O núcleo que faz o escalonamento de processos. O sistema supervisor faz o escalonamento de threads. A vantagem neste caso é que podemos utilizar qualquer algoritmo citado anteriormente. Escalonamento por fração justa. Vamos dar um exemplo. Se o primeiro usuário utilizar 9 processos e o segundo usuário utilizar apenas 1, então o primeiro irá ter 90% da CPU e o segundo apenas 10%. No escalonamento por fração justa, cada usuário ficará com 50% da CPU, não importando quantos processos serão executados. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de nosso episódio sobre algoritmos de escalonamento. Quero agradecer a vocês pela audiência, deixem seus comentários e não percam os próximos episódios. Um abraço e até breve.